Olá, meu nome é Sara Andrade Machado, sou graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada também pelo UFV. Vou apresentar o projeto em qual eu tenho feito parte, que tem o título de Avaliação da Atividade Leishmanicida in Vitro e Estudo em Sílico de Compostos com Estrutura Inspirada no Serpin 340 Leishmania infanto, sob a orientação do professor Rafael de Souza Vasconcelos. A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada, possui caráter antropozoonótico, é transmitida por flebotomínios e é causada por protozoários do gênero Leishmania. E as suas espécies elas são divididas em subgêneros de acordo com critérios geográficos. Então, existem espécies do Novo Mundo e espécies do Velho Mundo. As leishmanioses elas podem ser divididas em três manifestações clínicas. Primeiro, a leishmaniose cutânea, que é caracterizada por um eritrema ou uma lesão ulcerada indolor no local de picada do flebotomínio, acomete cerca de 700 mil a 1,2 milhões de pessoas em 88 países e no Brasil é causada pela espécie Leishmania brasiliensis. A leishmaniose cutânea, que é caracterizada pela danificação das mucosas nasais e orais, 90% dos casos estão na Bolívia, Brasil, Peru e Etiópia, e no Brasil é causada pela espécie Leishmania brasiliensis. E por último, a leishmaniose visceral, que é a forma sistêmica da doença, e ela é caracterizada por afetar órgãos viscerais do paciente, como fígado, baço e também a medula óssea. Ela é fatal em 90% dos casos, se não tratada, está presente em 70 países, e no Brasil é causada pela Leishmania infantum, que é a protagonista desse trabalho. Além disso, também é importante destacar que no Brasil, ela é endêmica na região Nordeste e na região Sudeste, e em Minas, de todos os seus casos, 20% estão somente na cidade de Belo Horizonte. Então, existem algumas problemáticas em relação à leishmaniose, principalmente em relação aos seus tratamentos. Então, a maior parte dos medicamentos utilizados para tratar a leishmaniose possuem efeitos colaterais, possuem uma resistência parasitária, porque a maioria deles já está no mercado há um grande tempo. A maior parte desses medicamentos possui um alto custo, além de também existir uma dificuldade de administração dos fármacos. A maior parte desses medicamentos ela é administrada via parenteral. E aí, por causa disso, existe uma dificuldade maior para que o paciente ele consiga receber esse tratamento. Ele precisa se deslocar a um ambiente hospitalar, o que faz muitas vezes que ele desista, né, de permanecer com o tratamento. E aí, por causa dessas problemáticas, existe uma necessidade por busca de novos alvos terapêuticos e também por novos fármacos. E aí, sabendo dessa necessidade, né, existe um grupo de proteínas, que são as proteínas sinases, que têm sido muito estudadas para tratamento de outras doenças. As proteínas sinases, elas equivalem a 2% dos genomas de eucariotos com protozoários do gênero Leishmania, e existe uma classe dessas proteínas sinases, que são as serine adenine protein kinases, que também têm sido estudadas para tratamento de doenças em mamíferos. Esse grupo de enzimas, né, a serine adenine protein kinases, aqui com sigla de SRPKs, elas têm um domínio C-terminal rico em resíduos de serina arginina. Elas atuam na fosforilação das proteínas SR, que são proteínas importantes no processo de splicing em mamíferos, e posteriormente, assim, atuando também na maturação do RNA. E, de acordo com alguns dados da literatura, essas proteínas, né, as SRPKs, elas são expressas diferencialmente em doenças em mamíferos. Além disso, outros dados da literatura mostram que essas enzimas elas já foram previamente descritas em Trypanosoma tideus, como Trypanosoma cruzi, Leishmania brasiliensis e também Leishmania infantum. E aí existe um inibidor de SRPK, que no caso inibe a isoforma 1 da SRPK presente em Homo sapiens, que é o Serpin 340. Entretanto, né, de acordo com estudos prévios, o Serpin 340 ele não apresenta uma inibição tão forte e tão seletiva para as enzimas que são encontradas em Trypanosoma tideus, como Leishmania infantum e Leishmania brasiliensis. Até porque ele é altamente seletivo para SRPK presente em Homo sapiens. E aí, de acordo com essa informação, o Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa sintetizou alguns compostos que são inspirados na estrutura do Serpin 340, que são compostos da classe MR, 8 compostos da classe MR, e 2 compostos da classe SM. E aí, sabendo disso, o objetivo desse trabalho é realizar o estudo in vitro e in sílico desses compostos inspirados no Serpin 340 frente à atividade da SRPK presente no Leishmania infantum. Então, primeiro experimento realizado foi a citotoxicidade em macrófagos HAL 264.7. Esses macrófagos eles foram cultivados em meio RPM 1640 e para esse protocolo, no primeiro dia, eles foram cultivados numa concentração de 5 vezes a 4 células por poço. No segundo dia, eles foram lavados com PBS 1x e posteriormente houve aplicação dos tratamentos e depois de 48 horas foi realizado um ensaio de viabilidade celular baseado na redução da reserva. E aí foi percebido, ao fim do experimento, que nenhum composto foi classificado como tóxico nas condições testadas. O limite aqui de toxicidade era que os compostos mantivessem até 80% da viabilidade celular, e todos os compostos conseguiram manter essa viabilidade de 80%, inclusive somente 3 compostos fizeram com que a viabilidade caísse para menos que 100%. Como todos eles foram classificados, né, como não apresentaram nenhum tipo de toxicidade às células de macrófagos, todos eles foram levados para o protocolo de infecção in vitro. Então, no primeiro dia, células de macrófago foram cultivadas numa concentração de 1 vezes 10 a 5 células por poço. No segundo dia, esses macrófagos foram infectados por células de Leishmania infanto numa concentração de 15:1, numa proporção de 15:1. No dia 3, essa placa, né, já com as células de macrófagos infectadas com Leishmania infanto, foram lavados com PBS 1x. No quarto dia, os tratamentos foram aplicados. Depois de 48 horas, foi feita uma lavagem com PBS 1x e a lise celular das células, né, de macrófagos. E depois de 5 dias, foi realizado o ensaio de viabilidade celular.
E para esse experimento foram utilizados 3 controles. Primeiro, o CST, que são células sem tratamentos, né, macrófagos infectados que não receberam nenhum tipo de tratamento. A anfotericina B, que foram macrófagos infectados tratados com anfotericina B, que é um fármaco de referência para tratamento da leishmaniose. E, por fim, macrófagos infectados tratados com DMSO. O DMSO, aqui no caso, foi o controle negativo, que ele foi escolhido porque é utilizado como solvente no preparo dos compostos que foram utilizados. Então, nenhum composto conseguiu atingir o limite de 20% proposto, né? Aqui, o controle positivo, no caso, era a anfotericina B. Como eu disse, a anfotericina B é um fármaco de referência e espera-se que as células de leishmania, elas alcancem, no máximo, 20% de sobrevivência quando são tratadas com anfotericina B. E nenhum composto conseguiu atingir essa taxa de sobrevivência, conseguiu induzir essa taxa de sobrevivência nas células de leishmania. Entretanto, os compostos MS51, MS52, SM20 e SM23 conseguiram diminuir as viabilidades celulares das células de leishmania infantum entre 35% e 30%. Além disso, o MR49 ele conseguiu reduzir a taxa de sobrevivência das células de leishmania infantum em 50%. Após a realização, né, dos protocolos de citotoxicidade e infecção in vitro, foi feita a modelagem e validação da SRPK de leishmania infantum. Para a modelagem, foi procurada uma sequência da proteína, né, da SRPK de leishmania infantum. Essa sequência ela foi retornada do banco de dados TRIPDB, que é um banco de dados específico para tripanosomatídeos. Essa sequência ela foi modelada pelo servidor AlphaFold. Depois disso, o modelo que foi retornado foi minimizado energeticamente pelo servidor Deep Refiner. E, por fim, esse modelo foi validado. Além disso, foi feita uma comparação entre SRPK de leishmania infantum e SRPK1 de Homo sapiens. E a partir do momento que é feita a sobreposição desses dois modelos, é possível perceber que existe um MSD de 0,859 angstroms, que é um valor baixo. O MSD ele mostra o quão distante os átomos de uma proteína estão da outra proteína. Então, quanto menor esse valor de MSD, mais próximos os átomos estão, o que indica que realmente existe uma qualidade para o modelo gerado. Então, para a validação do modelo que foi gerado, foram utilizados 4 servidores. O primeiro foi o ProsaWeb, que ele fornece o Z-Score. Esse Z-Score ele é originado a partir da comparação com o modelo gerado em relação a cristais depositados em bancos de dados. O ERAT, que forneceu um fator de qualidade de 94,41%, que indica que 94,41% dos resíduos estão em regiões corretas e bem estruturadas. E o Verify 3D forneceu uma porcentagem de 81,52% dos resíduos com score maior que 0,2, que indica que a sua estrutura primária está de acordo com a sua estrutura tridimensional gerada. E, por último, foi utilizado o servidor ProCheck, que fornece o gráfico de Ramachandran, e aí, como é possível perceber aqui na tabela, 87,9% dos resíduos estão em regiões favorecidas, indicando uma boa qualidade do modelo. Após a realização do modelo, né, da modelagem estrutural da proteína, foi necessário determinar as interações proteína-ligante a partir de um procedimento de ancoragem molecular. Para esse procedimento foi utilizado o software Gold, e antes de realizar todo o protocolo de ancoragem molecular, foi feita uma padronização do mesmo, por meio do redocking e do crossdocking, e a partir desses dois processos, foi definido que os melhores parâmetros para a realização da ancoragem molecular era o parâmetro de 150 poses e com a função de pontuação CAN-PLP, e a partir disso, somente os compostos que tiveram uma tendência leishmanicida maior foram submetidos aos cálculos de ancoragem molecular. Então, os compostos escolhidos foram os compostos MR49, MR51, MR52, SM20 e SM23. E após os cálculos de ancoragem, os resultados foram visualizados e analisados no software Discovery Studio para que pudessem ser vistas as interações proteínas ligantes. E aí, nesse caso, eram procuradas ligações de hidrogênio, principalmente ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas, que são interações que vão garantir a especificidade do composto em relação à proteína e também a estabilidade desse complexo. Além disso, também foram procuradas ligações do tipo halogênio, do tipo amida-pi e do tipo anion-pi. E aí, como resultado da ancoragem molecular, aqui nós temos o composto MR49, que apresentou uma ligação amida-pi e 3 ligações de hidrogênio. O composto MR51, que apresentou uma ligação de halogênio e uma ligação de hidrogênio. O composto MR52, que apresentou 2 ligações de hidrogênio. O composto SM20, que apresentou uma ligação pi-sigma e uma ligação de hidrogênio. E, por fim, o composto SM23, que apresentou 3 ligações de hidrogênio, uma ligação de halogênio, uma ligação ânion-pi e uma ligação pi-amida. E como foi possível perceber, pelo menos uma ligação de hidrogênio válida foi identificada em todos os compostos, e além disso, também foi possível ver que existem resíduos em comum nessas ligações que foram identificadas. Então, como conclusão, os compostos de ambas séries, MR e SM, apresentam baixo potencial citotóxico, resultando todos em viabilidades maiores que 80%, quando testados na concentração de 10 micromolar. Frente às células de leishmania infantum, 5 compostos apresentaram uma melhor tendência leishmanicida, o composto MR49, que conseguiu inibir 50% da viabilidade celular, e os compostos MR51, MR52, SM20 e SM23, que conseguiram inibir a viabilidade celular em porcentagens entre 30% e 35%. E também na ancoragem molecular, todos os compostos apresentaram pelo menos uma ligação de hidrogênio válida, que são as ligações importantes para a estabilidade e especificidade, e 2 resíduos foram comuns em 3 ligações encontradas entre os compostos, que é um resíduo de asparagina e um resíduo de glicina. E isso indica que esses 2 resíduos são muito importantes. E muito obrigada.